Hoje você vai conhecer a história do Passo de Tilov, um dos casos mais misteriosos já registrados, envolvendo a morte sem explicação de 9 montanistas experientes. Teria sido avalanche ou teste militar? No inverno de 1959, uma expedição começou como tantas outras na União Soviética. Planejada com cuidado, conduzida por jovens disciplinados, experientes e absolutamente confiantes no próprio preparo. Nada indicava que aquela jornada atravessaria décadas como um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo. Tudo parecia comum, técnico e racional, até o momento em que o silêncio tomou o lugar das respostas. O grupo era formado por estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais, jovens que não buscavam aventura inconsequente, mas reconhecimento oficial. Naquele período, o montanhismo era levado extremamente a sério, e cada certificação representava prestígio e honra. Todos os integrantes possuíam o nível 2 de qualificação em trilhas de inverno, e a conclusão daquela expedição os elevaria ao nível 3, o mais alto da época. Não se tratava de um passeio, mas de uma prova de resistência, preparo físico e capacidade mental. O líder do grupo era Igor Ditilov, um jovem respeitado, meticuloso, conhecido por sua organização e habilidade em ambientes extremos. 10 pessoas, cada uma com funções definidas, experiências comprovadas e um objetivo comum. A expedição teve início em janeiro de 1959. O plano era atravessar uma região remota dos Montes Urais e alcançar o Monte Otorten, um local conhecido pelas condições climáticas severas. Desde o início, todos sabiam que enfrentariam frio extremo, ventos fortes e terreno instável. Ainda assim, estavam preparados. Levaram equipamentos adequados, roupas térmicas, alimentos racionados e registraram cada etapa da viagem com câmeras e diários, algo comum entre grupos daquele nível. Após chegarem à vila de Visay, o último ponto habitado antes da região selvagem, eles descansaram por uma noite e seguiram viagem. Foi nesse momento que o primeiro acontecimento fora do planejado surgiu. Yuri Yudin começou a sentir fortes dores nas articulações. Ele já possuía um histórico de problemas de saúde, e conforme avançavam, ficou claro que seu corpo não suportaria aquela jornada. Com consciência e responsabilidade, Yudin decidiu retornar. Ele se despediu do grupo, trocou abraços, entregou parte do equipamento e voltou sozinho. Nenhum deles poderia imaginar que aquele seria o último adeus. Com a saída de Yudin, o grupo seguiu com 9 integrantes. A caminhada continuou por dias sob condições cada vez mais difíceis. Ventos intensos reduziram a visibilidade, e a neve pesada dificultava a orientação. Em determinado momento, eles perderam o rumo planejado e acabaram subindo a encosta da montanha Rolat Shahel, um nome da língua do povo Mansi que pode ser traduzido como Montanha dos Mortos. Não era um local proibido, mas conhecido por seu isolamento e clima imprevisível. Já era tarde, e o tempo piorava rapidamente. Igor Ditilov tomou a decisão de montar o acampamento naquela encosta, em vez de descer até uma área mais protegida. Essa escolha, embora questionada depois, não era incomum em expedições experientes. Eles montaram a barraca, organizaram os equipamentos e, conforme os registros encontrados mais tarde, mantinham o humor relativamente estável. Esse foi o último momento em que tudo ainda fazia sentido. Dias depois, Yuri Yudin aguardava o telegrama combinado, que confirmaria o retorno do grupo. O prazo estimado passou, depois outro, e nenhum contato chegou. Inicialmente isso não causou alarme imediato, já que atrasos eram comuns em regiões tão instáveis. Mas o silêncio se prolongou demais. Preocupado, Yudin acionou as autoridades. Equipes de busca foram formadas envolvendo voluntários, estudantes, militares e membros locais. No final de fevereiro de 1959, a barraca foi encontrada. O que os socorristas viram ali mudaria para sempre a compreensão daquele caso. A barraca estava parcialmente soterrada pela neve, mas ainda reconhecível. Ao se aproximarem, perceberam algo alarmante. Ela havia sido rasgada de dentro para fora. Não desmontada, não aberta pela entrada, mas cortada com lâminas. Como se os ocupantes tivessem saído às pressas, sem se preocupar com o próprio abrigo. Dentro da barraca, tudo estava relativamente organizado. Botas, casacos, mochilas, comida e equipamentos haviam sido deixados para trás. Não havia sinais de luta no interior, nem indícios claros de avalanche. Do lado de fora, o frio chegava a cerca de menos 30 graus. As pegadas encontradas ao redor da barraca eram ainda mais perturbadoras. Elas seguiam em direção à floresta descendo e encosta, em linha quase reta. Não havia sinais de corrida desordenada, mas de caminhada controlada. Algumas pegadas eram de pés descalços, outras apenas de meias. Nenhuma indicava pânico absoluto, mas todas revelavam uma decisão coletiva de abandonar o abrigo. Seguindo as marcas, os socorristas chegaram até uma área arborizada, onde encontraram os primeiros corpos descalços e somente de roupa íntima. Perto de um grande cedro,
havia restos de uma fogueira improvisada. Ali estavam 2 dos rapazes. Ambos estavam mal vestidos para o frio extremo. Seus corpos apresentavam sinais claros de exposição prolongada ao frio, além de queimaduras compatíveis com a tentativa desesperada de se aquecer junto ao fogo. As mortes foram oficialmente atribuídas à hipotermia. O que chamou a atenção foi que parte das roupas deles havia sido retirada após a morte, algo confirmado mais tarde. Isso indicava que outros membros do grupo ainda estavam vivos quando encontraram aqueles 2, e numa tentativa desesperada de sobreviver, aproveitaram as roupas disponíveis. Entre a barraca e o cedro, outros 3 corpos foram encontrados em pontos diferentes da encosta. Igor Ditilov estava deitado de costas, com os punhos cerrados, como se tivesse resistido até o último momento. Uma das mulheres estava mais próxima da floresta, vestida com mais camadas, indicando que havia recebido roupas adicionais. Outro corpo foi encontrado posteriormente com ferimentos no crânio que indicavam um impacto sério, embora sua causa oficial de morte também tenha sido atribuída à hipotermia. Esses 3 pareciam estar tentando retornar à barraca. A posição dos corpos, o alinhamento das pegadas e a distribuição das roupas reforçavam essa hipótese. Eles não estavam fugindo naquele momento, mas tentando voltar. Durante semanas, as buscas continuaram sem sucesso pelos 4 integrantes restantes. O inverno impediu avanços maiores, e apenas na primavera, com o degelo, uma descoberta ainda mais inquietante foi feita. Em uma ravina próxima, sob metros de neve, foi encontrado um abrigo improvisado feito com galhos e roupas. Ali estavam mais 4 corpos. Esses 4 apresentavam ferimentos significativamente mais graves. Havia fraturas internas severas, especialmente no tórax e no crânio, descritas pelos peritos como resultado de uma força extremamente intensa. O ponto mais desconcertante era que essas lesões não apresentavam danos externos compatíveis. Não havia cortes profundos nem sinais claros de impacto direto visível na pele. Uma das mulheres apresentava ferimentos faciais extensos, e sua morte foi atribuída à hemorragia interna. Um tinha múltiplas fraturas no tórax, outro possuía danos graves no crânio, outro apresentava deformações no pescoço e no rosto. Apesar disso, alguns laudos ainda indicavam hipotermia como causa principal, enquanto outros mencionavam forças externas desconhecidas. Um deles estava sem a língua, e 2 sem os globos oculares. Isso levantou diversas teorias, porém a autópsia concluiu que isso foi ação de animais, insetos ou peixes no ambiente úmido do riacho onde os corpos estavam submersos, ou em contato com a água corrente. Outro detalhe registrado foi a presença de níveis incomuns de radiação em algumas peças de roupa, não em todos os corpos, mas em itens específicos. Até hoje não existe uma explicação definitiva para essa contaminação. Não havia fontes naturais conhecidas na região que justificassem tal ocorrência, e nenhuma resposta oficial foi apresentada. A investigação soviética foi encerrada, afirmando que o grupo morreu devido a uma força natural irresistível. Nenhuma explicação clara foi dada. Os documentos permaneceram arquivados por anos, e muitas informações só vieram a público décadas depois, já fragmentadas, incompletas ou contraditórias. Com o passar do tempo, teorias surgiram: ataque de tribos locais, avalanche, fenômenos naturais raros, testes militares secretos, falhas psicológicas extremas. Teorias sobrenaturais incluem a presença de um Yeti ou até mesmo de OVNIs, apoiadas por relatos de luzes no céu e fotografias ambíguas encontradas nas câmeras. Há também explicações psicológicas, como desorientação causada por hipotermia ou por fenômenos sonoros de baixa frequência. Nenhuma delas conseguiu explicar todos os fatos simultaneamente. O comportamento ordenado da fuga, a ausência de sinais clássicos de avalanche, as lesões internas sem marcas externas, a radiação, o silêncio das autoridades. Yuri Yudin, o único sobrevivente, viveu o resto da vida carregando o peso daquela despedida. Ele jamais acreditou que seus amigos simplesmente entraram em pânico sem motivo. Para ele, algo concreto aconteceu naquela noite, algo que nunca foi plenamente revelado. A repercussão do caso é tanta que em 2019, o governo russo abriu uma nova investigação do caso e chegou novamente à conclusão: uma avalanche causou a morte do grupo. Mas as autoridades não forneceram detalhes técnicos, nem respondeu aos buracos na história. Uma das pontas soltas dessa hipótese já mencionada é que uma avalanche teria deixado muito mais indícios no local. Outra crítica é que a inclinação do local onde eles acampavam era de apenas 23 graus e considera-se que o declive mínimo para a formação de uma avalanche seja de 30 graus.
Porém, um estudo suíço menciona um tipo de avalanche que explicaria todos esses poréns. Um deslizamento de neve pequeno e com características bastante específicas, conhecido como avalanche de placa, explicaria bem os acontecimentos. Avalanches de placa acontecem quando há bastante vento depositando neve fresca sobre um chão já coberto com neve. Assim surgem duas camadas de neve que não se misturam. A camada de cima, mais recente, pode se desprender da de baixo e deslizar em blocos ou placas. Calcula-se que apenas 10% das avalanches sejam desse tipo, mas que elas sejam responsáveis pela maior parcela de mortes entre montanhistas, porque são mais discretas e imprevisíveis. Hoje, mais de 6 décadas depois, o Passo Dyatlov permanece como um lugar marcado por perguntas sem respostas. Não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que nunca foi explicado. 9 jovens experientes entraram naquela montanha e nenhum voltou. Eles deixaram para trás registros, fotografias e rastros suficientes para mostrar que algo extraordinário ocorreu, mas não o bastante para revelar a verdade completa. Talvez algumas respostas tenham se perdido com o tempo. Talvez outras ainda estejam guardadas em arquivos que jamais verão a luz do dia. O que se sabe é que aquela não foi uma simples tragédia causada pelo frio. Foi uma sequência de eventos anormais vividos por pessoas reais com nomes, histórias e sonhos interrompidos naquela noite silenciosa de 1959. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios reais e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que o tempo tentou esconder, mas que nunca foram esquecidas.